Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 901, aula de Educação Física. Gente, quero parabenizar a turma 901 pelo aumento no rendimento nas avaliações. Nós tivemos esse bimestre uma média de notas melhores, né? Alguns alunos conseguiram se recuperar e isso foi bem bacana, por isso eu quero parabenizar a turma. Sigam assim, foquem, vamos lá, firme e forte, continuem com esse propósito, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir um bimestre bem feliz, bem satisfatório. Não só em Educação Física, mas em todas as outras matérias. Quero também agradecer pelo aumento no envio das atividades, tanto do Navevela quanto a atividade de preconceito que nós tivemos esse bimestre, que é uma atividade do nosso livro. Quero agradecer a todos que separaram um tempinho, foram lá e enviaram. Muito obrigada. E vamos dar início à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje fala sobre a postura corporal. Muitos de nós já tivemos alguma vez na vida uma dificuldade, um desconforto na nossa coluna, não é verdade? Seja pelo uso excessivo de equipamentos eletrônicos, seja pela forma incorreta de caminhar ou mesmo de carregar peso. Hoje nós vamos conhecer um pouco melhor os fatores que influenciam a nossa coluna sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto funcional. Como que nós podemos fazer para identificar uma boa postura, evitando essa série de desconfortos, como nós podemos ver aqui na imagem? O que eu posso fazer para evitar que eu tenha esse desconforto? O que será que eu estou fazendo de errado na minha posição ao sentar ou ao caminhar que está provocando esse desconforto? Porque o nosso corpo ele é um conjunto de estruturas inteligentes. Se o corpo dá algum sinal, se o corpo emite a dor, dá algum sinal de que algo está errado, é preciso que nós estejamos alertas. Ignorar esses sinais não é legal, porque a longo prazo esse sinal pode não ser tão passivo, pode não ser um sinal de uma forma tão gentil. E quando chegar a esse ponto, pode ser que não haja mais o que fazer. Certo? Então, nós vamos analisar a nossa postura no aspecto funcional, de forma a saber como identificar uma boa postura. Nós vamos também analisar a questão postural sobre o aspecto biomecânico, ou seja, como é que eu realizo os meus movimentos do meu dia a dia, mantendo a minha posição postural correta. Como eu faço isso? Será que eu consigo manter uma boa postura andando de bicicleta? Será que eu consigo manter uma boa postura quando eu estou na academia de ginástica, quando eu estou me exercitando? É basicamente sobre isso que nós vamos falar nessa unidade. E também temos um outro aspecto, que é o aspecto da autoimagem. O que nós podemos ver aqui? Por exemplo, dessa imagem aqui, a terceira imagem. Esse rapaz aqui é a imagem do meio. Nós podemos perceber, se nós formos analisar o perfil dele de acordo com a postura que ele está. Será que nós poderíamos dizer que esse rapaz é um rapaz que está autoconfiante, que está determinado, que está motivado, encorajado a fazer alguma atividade? É sobre esse aspecto que nós vamos refletir também. O aspecto sociocultural da postura, a relação da postura com a autoimagem, como eu me enxergo na sociedade. Gente, nós vamos falar de aspectos bem legais. Vamos agora
para o nosso livro. Livro, unidade 7, página 38. Abre aí o seu livro e acompanha comigo. Bem, galera, dando sequência aqui, livro, unidade 7, página 38. Fala sobre o posicionamento do corpo no ambiente. Não só nas nossas unidades do livro, nós temos visto com bastante frequência discursos, palestras e várias outras discussões que falam sobre a importância de manter a postura correta. Mas você saberia definir exatamente o que é uma postura correta? O que eu preciso para ter uma postura correta? Uma boa postura, ela pode ser definida como uma posição que envolve o mínimo de estiramento e de estresse das estruturas do corpo. Quais estruturas? Dos ossos, músculos e articulações, principalmente. Com o menor gasto de energia para se obter o máximo de eficiência. Que eu faça o meu movimento de forma eficiente, tentando fazer o mínimo de estresse e o mínimo de estiramento para as diversas estruturas do meu corpo. Isso é considerado como uma boa postura. Galera, aqui na nossa unidade 7, no nosso espaço Olha o Movimento, nós temos uma estrutura muito importante para garantir a boa postura. Será que vocês conseguem decifrar, descobrir de quem que esse texto aqui está falando? Eu vou fazer a leitura com vocês, acompanhem daí. Não esqueçam de pegar o livro de vocês, hein? Para fazer as anotações e os destaques que são necessários. Vamos ver de quem que ela está falando. Ela delimita o gesto da cabeça. Equilibra com justeza o rosto, que ergue suavemente. Um rosto excessivamente abaixado para a terra indica um espírito ocioso e vazio. Quando o rosto não ultrapassa a medida, nem se elevando, nem se abaixando, que a constância imprimiu sua marca ao espírito. Tem todo um sentido filosófico, né? Mas vamos pensar, quem é que delimita o gesto da cabeça? Quem é que equilibra o rosto? Quem é que tem tanta importância assim para o nosso movimento? Temos aqui, na nossa imagem, ó, ela estaria bem aqui, com todas as suas vértebras, a nossa coluna vertebral, né, galera? Ela, juntamente com os músculos, essa anatomia básica que nos permite que nós fiquemos em pé, certo? Vamos dar sequência aqui, vamos para a página 39. Na página 39, nós temos a típica imagem, né, que ilustra a evolução postural do homem, de quando ele era quadrúpede até quando ele tornou-se bípede. Essa importante evolução para que o homem pudesse ter todo o domínio que ele tem hoje. Toda a destreza manual, todo o equilíbrio e tudo que o homem desfruta hoje, né? Vamos lá que eu vou fazer a leitura dessa parte aqui com vocês. A postura bípede do homem resultou na evolução da espécie em milhões de anos de seleção natural e só se tornou possível pelas modificações que surgiram na coluna. Galera, pensa bem, será que se o ser humano mantivesse a sua coluna assim, ó, com essa estrutura básica, com essa anatomia, será que ele conseguiria andar sobre 2 pés, como mostra aqui essa última imagem? Provavelmente não, né, galera? Essa evolução foi muito importante para o homem. Vamos lá, dando sequência aqui. A cabeça
teve de se apoiar na porção superior da coluna e, assim, permitir que os olhos pudessem estar voltados para frente. A cabeça e o tronco tiveram de se equilibrar sobre os membros inferiores, por meio da cintura pélvica, e o corpo todo teve de se apoiar no espaço ocupado pela planta dos pés. Olhem aí, galera, a importância dos pés para equilibrar todo o corpo. Mais uma vez, nessa unidade sobre postura, nós estamos vendo aqui a importância dos pés, que agora, com o ser humano com a postura bípede, assumiu a responsabilidade de equilibrar todo o corpo. Antes, os seres humanos apoiavam também os membros superiores no solo para equilibrar a sua postura. Agora não, com a postura bípede, toda essa responsabilidade ficou para os pés, modificando seu centro de gravidade, certo? Todo o equilíbrio do homem foi modificado, como nós podemos ver na imagem. Essas manobras só foram possíveis pelo aparecimento de curvas lordóticas secundárias, ou seja, todas essas curvas, que apareceram na coluna do homem, toda essa modificação que alongou e também deu um formato, uma anatomia diferente, possibilitou que o homem chegasse a essa postura bípede. Vamos lá, dando sequência aqui. Na região cervical e lombar. E assim desempenhou-se o papel fundamental na massa muscular. Vamos lá, o que está dizendo esse pedacinho de texto aqui, galera? Que não foi só a coluna do homem que modificou, não foi simplesmente pegou uma coluna que era assim, transformou ela assim, para ficar assim e acabou. Não, está dizendo aqui que todo o conjunto, toda a musculatura das costas, abdominal, de membros inferiores, precisou também ser modificada para que o homem pudesse se manter sobre a postura bípede. Certo? E assim desempenhou um papel fundamental na massa muscular, um desenvolvimento de uma força antigravitacional poderosa, que permitisse aos primitivos seres antropóides erguerem-se do chão, adquirindo a postura ereta, mantê-la, adquirir a postura, manter a postura e andar, certo? Não foi uma modificação somente na coluna, foram modificações conjuntas que propiciaram ao homem o privilégio de andar sobre a postura bípede. Ficou claro esse pedacinho aqui, galera? Vamos então partir para a anatomia da boa postura. Galera, aqui nesse pedacinho fala basicamente sobre as 3 curvas naturais, que são naturais mesmo, não é uma questão patológica, não é uma doença, não é um desvio postural. É a curvatura que é natural, que surgiu com o aparecimento da postura bípede para o ser humano. São curvas que são naturais, são saudáveis, não é um problema. Nós temos aqui uma coluna saudável, um exemplo de uma coluna que não está doente, que não tem nenhum problema, não tem nenhum desvio postural. Vamos ler. A coluna tem 3 curvas naturais. Uma curva ligeiramente na parte do pescoço, na região cervical. Temos aqui a primeira curva na região cervical, no pescoço. Segunda, uma curva ligeiramente na parte de trás da região torácica. Segunda curva natural do ser humano.
e a curva ligeiramente para frente na parte baixa, ou seja, na região lombar. E uma terceira curvatura aqui, ó, ligeiramente para frente na região lombar. A boa postura significa manter essas três curvas em alinhamento equilibrado. Então, uma boa postura é quando eu consigo manter essas três curvaturas naturais do meu corpo em um alinhamento equilibrado, onde, ó, minha coluna não pode fazer isso em excesso, não pode também fazer isso, não pode fazer isso. A minha coluna tem que estar em um alinhamento equilibrado, certo? Toda curvatura que esteja atingindo em excesso a minha coluna, ela é considerada patológica, é considerada um desvio, certo? Vamos dar sequência aqui, vamos para a nossa página 40. Como podemos ver, manter a postura bípede requer do organismo humano um esforço das estruturas corporais, principalmente dos músculos, ossos e articulações. Como nós dissemos nas imagens anteriores, não adiantava somente a coluna, que era antes uma coluna quadrúpede, se tornar uma coluna bípede para ficar lá em pezinha e tudo certo. Não, foi necessário que o homem adquirisse força nos membros inferiores, força na musculatura abdominal, na musculatura das costas, força em várias estruturas para poder garantir que essa postura fosse eficiente, certo? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar a leitura. Vamos lá. Se mantivermos uma postura inadequada, agora nós vamos ver aqui alguns prejuízos de manter a postura inadequada. Muitas vezes nós estamos mexendo no celular, estamos jogando videogame ou estamos até mesmo sentados estudando, como quando nós ficamos na sala de aula ou em casa agora nesses tempos de ensino remoto, e nós não nos atentamos para a qualidade da nossa postura. A curto prazo, pode ser que essa atitude não tenha consequências negativas, mas a longo prazo, se você tem um celular, por exemplo, e você utiliza ele de maneira inadequada, você deixa ele cair, você deixa ele molhar, você deixa ele exposto ao sol, você baixa uma quantidade inadequada de programas, de aplicativos, você, de forma resumida, não cuida dele. Qual é a tendência desse celular ao longo dos anos? Será que a tendência é que ele dure muito tempo? Se você não cuida, é que ele dure... ele vai se manter perfeitinho por 20, 30 anos. Vai sim. Eu não cuido do meu aparelho e ele vai se manter perfeito por 20 ou 30 anos. Claro que vai. Não, né, galera? Ele vai sofrer, além dos danos que ele sofreria naturalmente, ele vai sofrer outros prejuízos causados pelo mau uso. E assim também acontece com a nossa postura. Nós vamos ver aqui alguns prejuízos. Olha aqui, se mantivermos uma postura inadequada, os ossos ficam desalinhados. E as articulações, os músculos e os ligamentos ficam sobrecarregados, gerando tensão excessiva e podendo levar a desconfortos posturais e dores, principalmente na coluna. Por eu estar sobrecarregando uma determinada estrutura, eu gero dor na minha coluna. Lembrando que dor é sempre um sinal de alerta, que nunca deve ser ignorado. Devemos sempre procurar um especialista para saber qual é a causa desse desconforto. Dando sequência, é importante manter uma postura correta, porque isso ajuda o corpo a funcionar com maior eficiência de movimento,
e contribui para a sensação de bem-estar. Hoje, mantendo uma postura incorreta, eu posso não estar sentindo nenhum desconforto, posso não estar sentindo nada. Pode estar tudo bem, afinal de contas, eu sou jovem, sou adolescente. Mas será que daqui a 30, 40 anos eu ainda vou estar com essa mesma sensação se eu não modificar meus hábitos? É como a comparação que foi feita com o aparelho de celular. Será que daqui a algum tempo ele vai estar com a mesma qualidade? É importante que o quanto antes nós modifiquemos os nossos hábitos, nós nos atentemos para cuidar da nossa coluna. Quanto antes nós nos atentarmos para isso, mais longa vai ser a vida, vai ser a vida útil, a vida satisfatória das estruturas do meu corpo. Eu vou conseguir manter a minha qualidade de vida por muito mais tempo. Quando eu estiver na terceira idade, por exemplo, que eu estiver experimentando os desconfortos naturais provocados pelo desgaste do meu corpo, se eu tiver conservado essas estruturas durante a minha adolescência, tiver experimentado uma vida mais saudável, quando chegar lá na frente, eu vou colher os benefícios dessa prática. Agora cabe a cada um de nós refletir, né? Quais são os frutos que eu quero colher lá na frente? Esses frutos vão ser diretamente ligados, eles estão diretamente relacionados ao que eu planto hoje, na minha adolescência, na minha juventude. Se eu estou plantando uma má postura, não adianta que lá na frente eu não vou conseguir colher uma boa postura, uma saúde adequada, uma qualidade de vida. Se eu estou plantando aqui o sedentarismo, hábitos inadequados de postura, quando eu tiver 40, 50, 60 anos, não adianta eu querer colher qualidade de vida, que a colheita não muda. Você só pode colher aquilo que você plantar. Então, galerinha, vamos nos atentar. Ajeita a sua postura, sente corretamente, tente manter o celular alinhado ao seu rosto para que você não precise estar de cabeça baixa por um longo período de tempo. Tente fazer pequenas modificações no seu dia a dia para que ao longo do tempo você possa colher frutos bons, frutos agradáveis. Vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Eu peço que vocês retornem lá e façam a leitura das páginas 38 e 39, novamente, esse primeiro pedaço da página 40, e na semana que vem nós voltamos aqui para terminar a nossa conversa sobre a boa postura. Vou encerrar aqui a aula de hoje, fiquem com Deus e até a semana que vem.